Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de março de 2023, para a realização de mais uma palestra pública da nossa casa. Nas noites de quinta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Aqui está com o símbolozinho do Cefa, que é a nossa casa, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E o estudo da noite de hoje será do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o item 10, que será estudado à noite de hoje, tem por título Os Falsos Profetas da Erraticidade. E nós receberemos hoje na nossa casa nossa querida irmã Rosane Sodré, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, para fazer o nosso estudo da noite, as reflexões. Ela vai fazer até às 7h30, que é o nosso horário, de 18h40 às 19h30. Mas antes, eu vou ler esse livrinho aqui, ó, uma página desse livro, Sempre Alegre, de Lourival Lopes. E a lição de hoje tem por título Um Bom Sorriso, que diz assim: sorri com prazer. O teu sorriso é um bem, um poder, uma dádiva. Opera mudanças profundas em ti e em quem o recebe. Abre portas, eleva e traz a paz, gera a segurança e a prosperidade. O instante propício para sorrir, que ora tens, é único. Não deixes escapar. Poderá retornar sobre outra forma, mas não será o mesmo. Se alguém não te devolve o sorriso, deixa-lhe essa responsabilidade. Nem todos dão valor à felicidade. Quanto mais sorris com amor, mais a vida se mostra disposta a te beneficiar. Sorri, o teu sorriso é impulso para uma vida melhor. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo ao Senhor essa oportunidade que todos nós temos de nos reunirmos aqui para estudar esse evangelho abençoado. Que Deus nos abençoe, abençoe nossos lares, nossas casas espíritas, nossos familiares e amigos, e cada um de nós possa fazer como o Lourival Lopes nos recomendou, que possamos sorrir, porque esses são os momentos que nós temos, as oportunidades que nós temos. Não deixemos passar essa oportunidade. E assim, envolvidos pelas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Minha amiga Rosane, a palavra está com você e Deus te abençoe. Assim seja, Rose. Bem, meus amigos, quando nós assim somos convidados para refletir um pouquinho mais em cima do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com as luzes trazidas pela doutrina dos Espíritos, abre-se para a gente um mundo de informações, né? Um leque. A maioria que eu vejo aqui na minha tela, tem um tempo muito grande de estudo, acredito que um tempo maior de estudo que eu. Então, para vocês, isso não é assim, novidade. Para mim, tem sido uma grande novidade à medida que eu tenho me debruçado cada vez mais nessa doutrina. Mas também, por cada vez ter essa oportunidade e ampliar esse estudo, eu percebo que há uma necessidade muito grande de nós voltarmos à casa do nosso Pai. Porque estamos intelectualizando, nós estamos cada vez nos intelectualizando, a gente tem que estar sempre lembrando quem somos, de onde viemos, quem somos, para onde nós vamos, e mais ainda, por que estamos aqui. O tema da noite de hoje, como a Rosa nos colocou,
ele é os falsos profetas da erraticidade. Mas, para isso, foram várias as introduções que eu fiz, várias mesmo, e quando chegou no dia de hoje, quando eu tive que me deparar até com um bom combate, o combate que é o combate comigo mesma, quase ao final, eu cheguei à conclusão de uma das introduções, que seria eu estar mais perto desse divino amigo. Então, eu vou pedir a vocês para que vocês elevem o pensamento de vocês muito alto, para que a gente possa vislumbrar a Galiléia distante. A Galiléia distante, um tempo antes de Jesus vir ao orbe. Um tempo em que Jesus, segundo a informação de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leon Tolstói, em Ressurreição e Vida, solicitou que as virtudes do céu deveriam descer a um planeta pequenininho, o planeta Terra, que nós já sabemos que estava que já tinha sido totalmente coordenado, elaborado por Jesus, mas que as virtudes dos céus elas iriam descer para sondar como estaríamos nós, a humanidade. Essas virtudes do céu, que são os anjos do Senhor, que são os exércitos do Senhor, que tantos profetas do Velho Testamento cantaram, decantaram, tantos profetas se elevaram e caíram. Essas virtudes, elas vieram até a Terra, e essas virtudes, eles nos trazem que eram a fé, a esperança, o amor, também chamado caridade, a humildade, a paciência, a justiça, a razão, o dever, o perdão, a misericórdia, a bondade, a beneficência, a compaixão, a abnegação, a renúncia, a temperança, a perseverança, a dedicação, a lealdade, a sinceridade, a sabedoria, a doçura e a mansidão. Esses espíritos, eles rodeavam Jesus e era a comitiva pessoal de Jesus. Isso tudo é trazido para a gente pelos espíritos que vêm nos trazer essa boa nova, nos mostrar o que estava acontecendo em torno do nascimento de Jesus, em torno do que aquele povo hebreu, que era um povo ainda muito minúsculo na crença de um Deus único, mas totalmente perdido até nessa crença. Essas virtudes já estavam num plano ainda não encarnado e encarnando. Essas virtudes vieram encarnando e não encarnando, como sempre é isso. Por isso é que nós vamos estudar hoje os profetas, né? Os profetas e os falsos profetas da erraticidade. Que nós vamos entender quem são os profetas. Os profetas são essas virtudes, essas são os que estão adquirindo virtudes, os que já tinham essas virtudes, porque eles eram espíritos que possuíam essa virtude. A fé possuía a fé em abundância. Era um espírito já com superioridade, mas a gente tem sempre que lembrar o quê? Superioridade a todos aqueles espíritos que eles iriam comandar. Superioridade a todos eles. Por quê? Porque já tinham incorporado em sua individualidade algumas dessas virtudes. Porque todas essas virtudes, e mais algumas que nós ainda não conhecemos, somente Jesus as possuía. Jesus possuía essas virtudes, todas essas que eu falei, e mais algumas em sua plenitude. Por quê? Porque Jesus não era só um espírito puro. Jesus era o próprio Messias de Deus, ou seja, o Cristo Jesus, aquele que já se tornou puro e já alcançou com o puro espírito, não ter mais
nenhuma ligação de necessidade com a matéria, alcança uma envergadura maior dos espíritos, esses espíritos que estão com ele, que são espíritos que são puros, mas que vêm em missão. Vêm em missão e, de acordo com depois com o Consolador prometido, ele vai nos explicar que mesmo espíritos puros, eles quando encarnam, eles podem sim, pelo livre-arbítrio, eles podem falhar na missão que eles vieram realizar. Eles podem. E a gente tem sempre justamente para que nosso estudo de hoje seja muito bom para a gente saber que mesmo os espíritos que já são puros, porque encarnam, quando encarnam, eles podem falhar. Porque não existe privilégio, a gente sabe, eles também vão ter o véu do esquecimento. Mas as virtudes, essa virtude que eles têm, a fé, como eu falei, a misericórdia, o dever, o perdão, a razão, isso já é patrimônio deles. Cada vez que eles vêm, que a gente vem, né, que eles já vêm porque eles já estão adquirindo há muito tempo. Nós estamos aqui no caminho de adquirir ainda a nossa condição de espíritos que vão passar para o planeta de regeneração. Espíritos de provas e expiações. Oi, querido. Agora ela voltou. Pode seguir, é que caiu um pouquinho de internet aqui. Tá bom. Esses espíritos, né, contam ainda Leon Tolstói, que quando eles, no início, quando eles estavam na erraticidade, o que é erraticidade? Porque hoje nós vamos falar dos falsos profetas da erraticidade. Quando eles estavam na erraticidade, ou seja, eles eram espíritos errantes, ou seja, são aqueles espíritos, né, que tenham que reencarnar, eles são todos os espíritos, não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Isso nós temos na 226 do Livro dos Espíritos. Existem os espíritos puros que já estão com todas essas virtudes adquiridas. Esses espíritos, eles não têm que reencarnar, né? Reencarnar. Obrigatoriamente eles têm que reencarnar. Não, eles vêm aqui como missão. Espíritos puros, que só vêm como missão. Não precisam mais reencarnar. Eles vão adquirir conhecimento. Nesse período, o quê? O período para os espíritos errantes, são aqueles em que, entre uma encarnação e outra, está no seu estado de espírito. Eu encarnei, desencarnei, quando eu desencarno, eu estou no meu estado de espírito, não estou mais na matéria grosseira. Eu estou apenas no meu envoltório, no meu perispírito, sendo comandada pelo meu espírito, por espírito que sou. Então, nesse período, entre uma encarnação e outra, nós somos espíritos errantes, espíritos que estão na erraticidade. Espíritos na erraticidade são espíritos que ainda vão encarnar. E, segundo a nossa doutrina, ainda eles são de todos os graus. Todos os graus. Por quê? Porque esses espíritos missionários que são puros, eles ainda virão aqui, virão em missão. Eles virão em missão. Não porque que são como nós, que somos obrigados, nós ainda vamos ter. Esses não, eles virão e nós vamos acompanhar, vamos saber como serão essa missão, e justamente para a gente conseguir identificar esses espíritos, que são esses espíritos do Senhor. Quando esses espíritos, né, que já estavam num grau de pureza, esses espíritos já estavam, esses que acompanham Jesus, eles já estavam num grau de pureza bastante elevado, trafegando em outras esferas. Eles trafegaram pela Terra
para saber como é que estava a humanidade. E eles se assustaram. Eles se assustaram e falaram para Jesus o que eles encontraram na terra. Porque até então eles ainda não sabiam por que eles estavam trafegando aqui na terra. Então eles foram lá e deram a notícia da terra para Jesus. Mas Jesus, quando eles falam para Jesus o que nós fazíamos, e a gente que estuda um pouco, né, de história, sabe qual era a situação energética de quem estava encarnado e desencarnado, ou seja, naquele estado de erraticidade, a gente sabe que nós estávamos em condições bem piores do que hoje nós estamos na Terra. A Terra hoje está muito melhor em condição energética do que aquela época que Jesus chegou até aqui. Então, eles contam para Jesus. Só que Jesus, eu vou ler para vocês, que é para não perder o encanto, que Jesus fala, não vos aflijais, por isso mesmo eu descerei até eles, para ensinar-lhes os códigos do reino dos céus. Eles não são maus, como tendes julgado, são apenas ignorantes, crianças que crescem, almas vacilantes em trabalhos de evolução, necessitados de educação. Hão de evolver, mas sua evolução será obra dos séculos. Ensinar-lhes-ei a verdade contida em minha doutrina. A doutrina que aprendi de meu Pai. Mostrar-lhes-ei com exemplos o caminho certo que deverão trilhar para se tornarem dignos de retratarem a imagem e a semelhança do Altíssimo. Amá-los-ei até o sacrifício, para que aprendam que no amor é que se encontra toda a ciência da vida. Dar-lhes-ei a minha doutrina que os educará para o reino de Deus através dos séculos. Pois essa é a missão de que fui investido. Vós ireis comigo, e o meu evangelho e os meus atos falarão do vosso valor e da vossa beleza diante de Deus. E quando eu regressar para o meu Pai, após deixar com eles os meus ensinamentos, possuirão possibilidades de vos compreenderem e agasalharem em seus corações, pois eu sou o caminho do amor, eu sou o caminho da verdade e da vida eterna. E aí, meus irmãos, depois disso, nós já sabemos que Jesus desceu e veio ao mundo. Mas, para que a gente perceba o quanto essa espiritualidade ela está conecta, no livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, da autoria do espírito de Humberto de Campos, no capítulo 1, ele vai falar algo para a gente que vai ao encontro disso tudo que eu falei para vocês nesse livro psicografado de Ivone Pereira. Ele fala isso para a gente, e nós que vivemos nos debruçando em estudos, a gente tem que prestar atenção. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Eles achavam estranho, os historiadores, porque não tinham conexão alguma ainda espiritual. Eles observavam como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiaria com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que, influenciado por um conjunto de forças estranhas, as virtudes do céu, isso sou eu que estou falando, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Em todos os recantos
permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e os bens da justiça. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligência. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas como favorito dos deuses. Trazendo tudo isso, essa educação, trazendo o sentido de dever, o sentido de evoluir, o sentido. O próprio imperador, ele olhava para o céu e dizia: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas os dias, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Ele pressentia a chegada de Jesus, a chegada, e isso tudo foi com todas essas virtudes do céu que estavam aqui. Por isso, meus irmãos, é que a gente se debruçando em ler, a gente percebe que a época dos hebreus fica um vácuo entre profecias, entre profetas. Ou seja, aqueles profetas, aqueles homens que vieram, aqueles virtuosos que foram felizes em alguns momentos, infelizes nos outros, mas que eram os médiuns da atualidade. Eram aqueles que faziam o intercâmbio entre esses espíritos que estavam na erraticidade e eles que estavam encarnados. Naquela época, profeta era comumente aqueles que tinham o quê? Eles diziam que tinha o dom de adivinhar o futuro. E muitos deles adivinhavam e faziam o quê? Predição. Eles faziam assim, eles projetavam aquelas imagens que estavam em suas mentes. Muitos desses profetas, eles projetaram imagens que realmente eram imagens que vinham das virtudes dos céus, como eram imagens que vinham deles próprios, o que hoje a gente chama dos fenômenos anímicos, porque somos espíritos, vêm de nossas vivências. Logo, aqueles que tinham grandes valores, mesmo em fenômenos anímicos, nos trouxeram grandes valores, e outros se deixaram levar. Ora, atendendo às virtudes do céu, porque nenhum de nós aqui está abandonado, então nós todos, em nossas pequenas missões, né, nossas pequenas tarefas, vamos dizer assim, nós não estamos abandonados, mas todos eles tiveram livre-arbítrio. E nós, trafegando, viajando, a gente percebe que nesse período em que as virtudes do céu, todas elas juntas, estavam aqui, nos observando, foi o período em que o povo não teve a comunicação do que eles chamavam profética. Até que são brindados com o profeta João Batista, que inaugura o primeiro profeta do Novo Testamento. Primeiro, gente, grande profeta, né? E encerra o termo profeta como era dirigido no Velho Testamento. Para que viesse Jesus, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus traz para a gente tudo que nós aprendemos com o seu evangelho, na sua maior, a meu sentir, o maior tratado de amor que a humanidade já recebeu, que é o Sermão do Monte, o maior tratado, o Sermão do Monte, que no Evangelho de Mateus, ele se inicia no capítulo 5, e ele vai até o capítulo 7. Ele termina no capítulo 8, ele terminou. Aí ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 5, ele inicia com o maior poema
que a gente poderia ter ouvido, porque ele inaugura a fase do amor. O amor é inaugurado nas bem-aventuranças. Até então, nenhum povo sabia o que era amor. O amor desce. O amor desce e o amor vive entre os homens. Esses que ele diz aqui, eles não são maus. E na própria Boa Nova, Jesus ainda fala para Pedro: Pedro, você está prestes a entender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. O amor, ele se reveste na carne, no corpo. Ele se reveste no corpo, porque a carne era pura. A carne não tinha contraste com as virtudes, porque a carne é que se debate com o espírito, com o que nós somos. E a gente, em Paulo, quando a gente vai estudar Paulo, a gente vê essas diferenças. Então, o amor, ele chega e deixa para a gente as suas sementes. Mas essa semente, ela foi colocada nesse solo que veio sendo cultivado, arado pelos profetas, por esses nossos irmãos. Que nós devemos, meus irmãos, ter respeito a todos eles. Respeito a todos eles. Porque agora na carne, conhecedores da doutrina dos espíritos, fazendo de tudo em nossas vidas para estar junto com Jesus, a gente percebe o trabalho que é se manter nisso que nós estamos nos mantendo, que ainda não é essas virtudes do céu, mas que um dia será. E um dia será, hoje nós falamos com essa propriedade, um dia será, porque esses irmãos, entre encarnar e desencarnar, vieram trazer para a gente as notícias do rei. Vieram trazer para a gente com o que nós tínhamos, essa notícia. Então, é para que a gente, quando a gente olhe para cada um dos nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos que hoje estão na seara espírita, que a gente perceba um irmão em queda, a gente se lembre da máxima do Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Eis aí o primeiro mandamento, deixado pelo Espírito Verdade. E instruí-vos, eis aí o segundo. Porque é a gente instruindo que a gente vai aprender. Vai aprender a como chegar ao amor. Como chegar a amar. Como? Olhando as virtudes dos céus. Entendendo as virtudes dos céus. Esses são os verdadeiros profetas. E depois de Jesus nos trazer o Sermão da Montanha, ele nos traz todo o Sermão da Montanha e começa a sua jornada entre os homens. Ele começa a sua jornada e cada vez que ele começa a sua jornada, a júbilo, a graças, porque muito Jesus fez. Muito Jesus fez. Mas alguns desses espíritos da erraticidade, muitos escolheram seu livre-arbítrio. A gente sabe a história de um deles, que é nosso irmão querido Judas, a quem a gente deve todo o amor e todo o carinho, desde o primeiro momento em que pensa nele, porque os espíritos já vieram nos dizer que ele já está em sua plenitude dos valores que ele aqui veio acertar enquanto espírito. Ele já conseguiu fazer isso tudo, já conseguiu, porque Jesus, no primeiro momento em que Jesus estava sendo crucificado, assim que ele se despediu, ele pediu para que fosse ajudar Judas na erraticidade, ou seja, naquela espera angustiante entre um dever que a gente não conseguiu cumprir
e que vamos ter que voltar para cumprir. Então, Jesus, com seu coração magnânimo, porque possuía todas as virtudes do céu, não vai abandonar nenhum de nós. Não somos nós que somos aqui espíritas, que estamos aqui com essa doutrina. Ele não vai abandonar a nenhum de nós que estamos na Terra. Os espíritos vêm nos trazer que nós somos aproximadamente 24 bilhões. Jesus não vai, ele não vai. Não vai porque ele sabe que nós não somos maus, ele sabe que nós somos frágeis. E é assim que nós temos que olhar uns aos outros. Quando eu olho aqui para vocês, o meu coração enche de graça, o meu coração enche de amor, e é assim que eu devo me comportar para com todos os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos. E Jesus, depois que manda para a gente o Consolador prometido, e passa para a gente, através do Livro dos Espíritos, e todo esse trabalho de Kardec, ele, passo a passo, ele vai nos trazer novidades. Novidades de quê? De que nós já não vimos, que nós já não ouvíamos. Não, nós já ouvimos tudo que existe nessa doutrina. Ele vai nos fazer reviver. Reviver. Por quê? Cada rosto que está aqui está de braços dados com uma dessas virtudes. Cada um de nós. Cada uma dessas. A gente tem que olhar para dentro de nós e saber, assim, qual dessas virtudes é a que eu estou de braços dados, para que eu tenha condição de caminhar e reconhecer os bons profetas. No sermão, quando Jesus nos traz o sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, ele, lá no capítulo 7, ele vai falar, ele vai nos trazer, ele traz sempre 3 advertências. Ele vai trazer as advertências e não vai falar quase das advertências, mas ele vai falar o capítulo 7 inteiro sobre acautelai-vos dos falsos profetas. Logo, pedi e obtereis. É uma advertência que ele vai dar para a gente, porque mas ele não vai fazer grandes discursos sobre essas advertências que ele traz para a gente. Não faz isso, são 3 advertências. Pedis e vos será dado, buscais e encontrareis, bateis e será aberto para vós. Ele vai falar sobre isso. E discursa sobre elas, mas vai falar, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Quando Jesus faz esse sermão, ele está falando dos profetas ali que estão encarnados. Ele está falando isso para que a gente tome cuidado para aqueles que estão encarnados. Mas com o advento do Espiritismo, o Espiritismo vai... Desculpa. Já voltou. Ele mostrou aqui e disse que eu já tinha entrado agora. Está ouvindo? Ah, tô. Falou para mim.
Aí, no capítulo 10, é isso que eu gostaria que a gente saísse aqui, ao final disso tudo. É que a gente tenha maior comunicação com o Evangelho de Jesus em toda a sua inteireza. Que a gente perceba o que ele quer falar para a gente. Então, no capítulo 21, depois de falar, haverá falsos cristos e falsos profetas, o Espiritismo vai nos advertir que, depois de trazer para a gente toda essa questão de que há comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados, e que nós não melhoramos. Não melhoramos. Se eu desencarno hoje, amanhã eu ainda sou a mesma Rosânia. Eu vou adquirir conhecimento na erraticidade? Sem dúvida, meus irmãos. Se eu desencarnar aqui agora, nesse estudo, a probabilidade de eu começar a estudar lá, já começar a estudar, é muito grande. É muito grande se eu desencarnar estudando aqui. Mas a gente ainda não sabe como nós vamos desencarnar. A gente ainda não sabe. Por quê? Porque Jesus também nos advertiu. Ele nos advertiu. Nós ainda não se sabe a hora. Não se sabe a hora que nós vamos. Por isso ele fala, e vigia e ora. Por isso a gente precisa dessa conexão, essa primeira conexão do entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para depois a gente entender a terceira revelação. Porque a terceira revelação, gente, nada mais é do que a ampliação da segunda revelação. É o chamamento para que eu conheça melhor o Cristo. É o chamamento para que eu conheça melhor as virtudes que vieram acompanhar o Cristo Jesus. Porque eu não tenho como entender de fora da caridade não há salvação, se eu não entender de virtudes, se eu não amealhar para mim essas virtudes dos céus, se eu não abraçar para mim já nessa encarnação uma dessas virtudes, identificar uma delas e acompanhar uma delas com todos os meus defeitos, sabendo que eu tenho qualidades e que eu estou abraçada com uma delas nos escolheu. Por isso é que são muitos os escolhidos, muitos são os chamados. Eles nos chamaram, né? Nos chamaram, mas poucos serão os escolhidos. Por quê? Poucos irão entender e, depois de entender, se comportar de acordo com esse entendimento. Quando nós nos entendermos, nós vamos ser os escolhidos. Escolhidos por essa virtude, por uma dessas virtudes. E aí estaremos estudando, trabalhando para outras virtudes. E aí nós vamos entender cada vez mais como lidar com os profetas, os falsos profetas da erraticidade. Porque cada um de nós aqui, principalmente os médiuns, esse capítulo ele vai falar justamente dos médiuns que fazem essa comunicação, os médiuns que fazem essas comunicações, e principalmente os médiuns que trabalham nas casas espíritas, como esses médiuns e nós que estamos estudando, devemos nos comportar. Esse capítulo inteiro, o 10, que é um capítulo grande, que se a gente lê todo, a gente fica todo o tempo que a gente deveria, mas eles falam para a gente que alguns trechos eu li. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há um número muito maior entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Então, esse capítulo é um capítulo que todos aqueles que trabalham
com a mediunidade ostensiva tem que se debruçar, tem que ser um capítulo de bolso. E para gente para quem trabalha, né, conversando com os espíritos do Senhor que vem aqui, que muitas vezes nas mesas a gente vê com a palavra, com aquela vozinha mansa, que a gente reconheça isso. E o Espiritismo nos traz como nós identificarmos. Eu trago para vocês, através da revista Espírita, porque o capítulo 21 ele é bastante extenso e a gente deve estudá-lo depois que a gente sai daqui. É um convite que eu faço a todos vocês, que faz com que a gente vá buscar novas informações. Na revista Espírita, de março, de fevereiro de 1868, os espíritos que estão ali vão falar para Kardec e no mundo inteiro sobre os espíritos marcados, os espíritos que vão ajudar a Terra, ou seja, que chamam, que a gente fala, né, de profetas, mas que a gente já não chama mais de profetas, que são os espíritos que estão na erraticidade, os espíritos que estão ajudando o Senhor, eles vão nos dizer, e eles lá trazem as categorias desses espíritos. E aí eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês vejam. Olha, há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, que é a regeneração de nossa terra. Mas nem todos são messias. É preciso distinguir. Por que nem todos são messias? Por que eles falam isso? Porque no Espiritismo ele fala: desconfiai dos falsos profetas. É inútil em todos os tempos essa recomendação. Mas é útil, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, agora, isso está escrito lá no século XIX, mas a gente traz para agora, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então, eles vêm como os espíritos marcados nos dizer. Então, ele diz, é preciso distinguir, primeiro, desses espíritos superiores. Os espíritos superiores que agem livremente e por sua própria vontade. Olha só, espíritos superiores, mas espíritos superiores a todos aqueles que estão no orbe que eles estão trabalhando, gente. Superiores a nós aqui. Mas ele vai dizer, são espíritos superiores que agem livremente por sua própria vontade. Mas tem o quê? Os espíritos marcados. Aí eles vão dizer, isto é, designados para uma missão importante. Tem esse espírito, separa os médiuns e todos aqueles que conseguem vislumbrar isso. Tem a irradiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. Então, são escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, como tem livre-arbítrio, pode falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. Isso nos induz aqui, a todos os nossos irmãos que têm uma carreira brilhante de estudo, de trazer para a gente aqui, e que a gente percebe com os nossos estudos que estão caindo, gente, oração e prece para que os nossos irmãos voltem. Oração e prece para que eles retornem à casa do Pai. Não é que a gente não pode mais criticar, não pode mais entrar em falácias, não pode. Mas como os desígnios de Deus não estão à mercê de um homem, o que um não faz, o outro é chamado a fazer. Eis porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz aquele que realiza a sua missão segundo as vistas de Deus e sem desfalecimento. E aí ele vai trazer para a gente que o terceiro grupo, os messias, seres superiores chegados ao
mais alto grau da hierarquia celeste, depois de ter atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Infalíveis. Aí eles são chamados de Messias, que são espíritos puros que já cavalgaram demais, que já conseguiram todas essas virtudes do céu. Não lhes resta mais nenhuma. É patrimônio deles e outras que nós ainda não conhecemos. Esses são chamados Messias. Aí eles continuam, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a palavra de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados aos outros espíritos encarnados ou desencarnados. Olha só, os detalhes de execução são confiados aos outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Espíritos dessas três categorias devem concorrer ao grande movimento regenerador que agora se opera. Essa mensagem ela foi dada em Paris, está na Revista Espírita, em êxtase sonambúlico, que, segundo os próprios estudos dos espíritos em todas as revistas, dizem que quando eles conseguem uma comunicação de êxtase sonambúlico, é porque esse médium está conseguindo ver toda essa luminosidade. E eles, por consenso, não trouxeram isso para a codificação, porque nós ainda não tínhamos condição de entender. Não trazem para a codificação. Mas que agora, meus irmãos, é chegado o momento. É chegado o momento de que nós que estamos na batalha constante, trabalhando tudo o que está em nós, não é o que está no outro, porque a batalha é grande, a batalha é árdua, ninguém disse para a gente que seria fácil. Ninguém. Não há em nenhum momento Jesus dizendo para a gente que seria fácil. Não. Aí ele fala que Deus, ele termina o sermão profético dizendo assim para a gente: Deus enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade dos céus até a sua outra extremidade, para que a gente tenha certeza, meus irmãos, de tudo o que aqui a gente fala, não por nós, mas pela nossa doutrina, eu deixo para vocês, para pensamento e para finalização, a minha leitura de todos os dias. Todos os dias, é a minha leitura, para que eu sempre me lembre que eu fui chamada. Eu gostaria que vocês elevassem mais e mais, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos elevar mais e mais as nossas mentes, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha o som da trombeta que está no sermão profético. Esses sons, senhores, ressoam como
trombetas, tomai da vossa lira. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam em um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que nesse momento que nós estamos aqui, reunidos, que nós possamos ouvir da voz de nosso Senhor Jesus Cristo, direto, Rose, Alberto, Ana Brito, Ana Constantino, Carmen Matos, Denise de Oliveira e tantos outros, tantos os outros. Tomai da lira, fazei uníssonos as vozes de todos nós, e que no hino sagrado essas nossas vozes se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo, e que nós possamos, Senhor, levar sempre a palavra amiga do Mestre Jesus, sabendo que estamos a caminho de conhecer o que seja o grande amor que ele veio nos ensinar. Meus irmãos, eu agradeço de imenso coração a oportunidade de eu, mais uma vez, ter me debruçado um pouco mais nessa história tão profunda de amor à humanidade. Obrigada, Jesus. Obrigada a Francisco de Assis, que é o amor em movimento. Obrigada a Jesus Gonçalves, esse trabalhador incessante da erraticidade. Muito obrigada a esse meu irmão, meu companheiro, meu anjo da guarda, que está comigo há tanto tempo. Obrigada a todos vocês. Tenhamos uma ótima noite. Obrigado, minha amiga, pelo seu estudo, por essa mensagem tão bonita e tão importante que você trouxe para todos nós, que possamos realmente nos debruçarmos sobre essas palavras, sobre a palavra do Evangelho, para que assim a gente possa se renovar e caminhar em direção à grande luz, que é o Mestre Jesus, com o seu Evangelho, com o seu coração, esse Mestre que tanto nos ama e que tanto deseja que nós possamos vencer essa grande batalha, que é a batalha contra nós mesmos, contra os nossos vícios, e assim possamos também ser um dia esses trabalhadores bem preparados para auxiliar o Senhor nessa seara. Muito obrigado, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse momento para relembrar a todos que no dia 19 de março, domingo, o próximo domingo agora, às 3h30 da tarde, 15h30, nós realizaremos aqui na nossa casa, a Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, o nosso primeiro seminário espírita dos irmãos menores. Era assim que Francisco de Assis chamava o grupo do qual ele fazia parte, o grupo dos irmãos menores. Então, nós teremos o nosso primeiro seminário dos irmãos menores no domingo, às 15h30, 3h30 da tarde. E o tema a ser estudado é os mecanismos da violência e a lógica da paz. Quem vai fazer o nosso estudo é o nosso irmão Vitor Eduardo. Então, eu peço a todos que compartilhem. Eu vou mandar o link no sábado, porque o tema é muito importante, não é? Olha só, os mecanismos da violência e a lógica da paz. Então, esse estudo está baseado na frase de Francisco, na sua oração: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Então, eu estou convidando a todos para estarem conosco online e também teremos presencial o nosso primeiro seminário Espírito dos Irmãos Menores.
E agora, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Deus, o Senhor Supremo, de infinito amor, nos enviastes o Cristo Jesus para nos guiar e nos instruir. Jesus, o Evangelho vivo de Deus, o governador desta orbe, o arcanjo planetário, preparou a sua vinda através dos seus precursores, os profetas, para poder preparar a humanidade para o seu ato de amor. Ó Cristo, agradecidos estamos por vosso amor, por toda a humanidade, por vossa renúncia em prol de todos nós. E hoje aqui estamos para meditar, refletir e sentir os seus exemplos. Que possamos verdadeiramente colocá-lo em nosso hino através da vivência do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, para que possamos amealhar a glória, para que possamos conduzir-nos como espírito em sua seara, para que possamos caminhar junto de toda a espiritualidade que está em sua seara, a nos conduzir ao caminho, à vereda do aprimoramento moral. Louvado o Espírito de verdade que nos disponibilizou esta doutrina que nos esclarece e nos consola. Portanto, após a exposição desta irmã, estamos agradecidos ao Pai, ao Cristo, por todo este manancial de oportunidades que são nos oferecidas para o nosso crescimento. Que possamos aproveitar cada instante para a verdadeira conquista, que a ferrugem não corrói as conquistas morais, e que estejamos sempre a nos inspirar neste mestre de luz e em todos os seus seareiros, para que possamos seguir os exemplos de todos aqueles que atingiram patamares mais elevados de conquistas morais. A Francisco de Assis, que com as suas conquistas nos deixou o legado do caminho da humildade, do amor e da paz. Todos os benfeitores que trouxeram seus exemplos, inspirados no Cristo, para poder mostrar a todos nós a vivência dos ensinamentos do Cristo. Ao término desta oração, agradecidos estamos, e que estejamos com Cristo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, pela presença de vocês. Rosane, mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração de todos. Aninha Brito, Ana Constantino, Beto, um abraço aí da nossa irmã Regina, e que Deus abençoe todos vocês. Amanhã estaremos às 16 horas, estudos, e domingo nos encontraremos aqui para o nosso seminário às 15h30, tá bom? Tchau, gente. Uma boa noite para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Um beijo grande a todos.